havia uma casa antiga e abandonada no final de uma rua deserta. Muitos moradores locais evitavam a área devido a histórias assustadoras associadas àquela casa. O imóvel, com suas janelas quebradas e paredes desgastadas pelo tempo, era um lembrete silencioso de tempos passados. Contudo, para alguns, essa casa tinha um apelo inexplicável, uma atração misteriosa que desafiava a lógica. Um grupo de 3 amigos, apaixonados pelo paranormal e decididos a enfrentar seus medos, decidiu explorar a casa abandonada. Marcos, um estudante de fotografia, trazia consigo sua câmera para capturar qualquer fenômeno inexplicável que pudessem encontrar. Júlia, uma estudante de história, estava ansiosa para descobrir mais sobre a história obscura do lugar. E Lucas, o mais cético do grupo, estava determinado a provar que não havia nada de assustador naquela velha construção. Ao se aproximarem da casa, uma sensação de arrepios percorreu a espinha de cada um deles. As árvores ao redor sussurravam segredos invisíveis, como se alertassem sobre a presença dos intrusos. Ignorando a inquietação, o grupo adentrou a casa com cautela, com lanternas iluminando o caminho pelo corredor escuro e empoeirado. No início, tudo parecia calmo. Os amigos riam nervosamente enquanto exploravam os cômodos vazios. Mas à medida que avançavam mais fundo na casa, começaram a ouvir sons estranhos. Sussurros indistintos ecoavam pelos corredores, e o rangido de uma porta se abrindo ao longe fez com que todos se sobressaltassem. Júlia, intrigada pela ideia de descobrir a história por trás da casa, começou a pesquisar nos documentos deixados para trás. Enquanto lia sobre os antigos proprietários e eventos inexplicáveis que supostamente ocorreram ali, a temperatura ambiente parecia cair abruptamente. Foi então que Lucas, o cético do grupo, começou a sentir uma presença incomum. Uma sombra parecia movimentar-se ao seu redor, fugindo da luz de sua lanterna. Inicialmente, ele tentou desconsiderar a sensação, atribuindo-a ao nervosismo. No entanto, quando a sombra se manifestou de forma mais tangível, ele não pôde ignorar a realidade sobrenatural da situação. A sensação no ar tornou-se mais densa à medida que o grupo se aproximava do que parecia ser o coração da casa. Marcas estranhas começaram a aparecer nas fotos de Marcos, imagens que não podiam ser explicadas pelos reflexos da lanterna ou defeitos na câmera. Figuras sombrias pareciam dançar nos cantos das fotografias, mas desapareciam quando tentavam focar nelas. Júlia, agora completamente absorvida pela pesquisa, descobriu que a casa havia sido palco de eventos trágicos décadas atrás. Um incêndio havia consumido a propriedade, resultando na perda de vidas. Dizia-se que as almas daqueles que pereceram na tragédia ainda vagueavam pelos corredores, buscando paz. Lucas, cada vez mais convencido de que algo sobrenatural estava acontecendo, propôs realizar uma sessão de comunicação com o além. Com a lanterna no centro de uma sala empoeirada, os amigos se juntaram em um círculo, segurando as mãos e fechando os olhos. A atmosfera ficou ainda mais tensa quando começaram a fazer perguntas ao suposto espírito presente. De repente, a temperatura da sala despencou, e uma corrente de ar gelado parecia passar por entre eles. Marcos, com a câmera ainda em mãos, capturou imagens inexplicáveis de luzes dançantes ao redor do grupo. Uma voz sussurrante ecoou pela sala, respondendo às perguntas deles. Palavras indistintas misturavam-se ao ar, e uma sensação de tristeza pairava sobre o local. Quando perguntaram sobre o motivo de permanecer na casa, a voz sussurrou histórias de dor e arrependimento. Assustados, mas curiosos, os amigos decidiram encerrar a sessão. No entanto, ao se levantarem, a porta da sala se fechou com um estrondo, prendendo-os dentro. As vozes sussurrantes aumentaram, e sombras pareciam contornar a sala, causando pânico entre eles. À medida que a situação se intensificava, os amigos se esforçaram para abrir a porta, mas ela permanecia imóvel, como se tivesse adquirido vida própria. A atmosfera na sala tornou-se ainda mais pesada, e uma presença invisível parecia pressioná-los de todos os lados. De repente, as luzes piscaram e se apagaram, deixando o grupo no escuro total. Apenas as respirações aceleradas quebravam o silêncio. Marcos tentou iluminar o ambiente com sua lanterna, mas a luz tremeluzente revelava apenas sombras inquietantes dançando nas paredes. Os sussurros tornaram-se murmúrios audíveis, formando palavras que pareciam ecoar diretamente em suas mentes. "Libertem-nos" era a frase que se repetia, e uma sensação de tristeza profunda envolvia o grupo. Júlia, lembrando-se da história que havia descoberto, começou a entender a natureza sofrida das presenças na casa.
Determinados a liberar o que quer que estivesse retido naquele lugar, os amigos decidiram realizar um ritual de limpeza espiritual. Segurando as mãos, eles começaram a recitar palavras antigas de proteção, buscando afastar as energias negativas que os cercavam. Cada palavra pronunciada parecia encontrar eco nas paredes, e a intensidade dos murmúrios diminuía lentamente. De repente, a porta se abriu com um rangido enferrujado, revelando o corredor além dela. Os amigos, sentindo um alívio momentâneo, correram para fora da sala. Ao deixarem a casa, a sensação de opressão que os envolvia desapareceu e o ar tornou-se mais leve. O trio olhou para trás, observando a casa silenciosa e abandonada. Marcas das experiências vividas naquela noite permaneceriam com eles para sempre, mas a sensação de ter ajudado almas presas a encontrar paz superava o medo inicial. Meses se passaram, e a casa permaneceu deserta. Os rumores sobre o grupo corajoso que enfrentou o sobrenatural se espalharam pela comunidade, mas a história da casa tornou-se menos sinistra. Alguns afirmam que, desde aquela noite, a atmosfera mudou, como se as almas finalmente tivessem encontrado descanso. O trio de amigos, apesar das experiências aterrorizantes, manteve uma ligação única formada naquela noite. Cada um deles carregava consigo as lembranças da casa assombrada, uma lembrança de que o inexplicável poderia, de fato, coexistir com o mundo que conhecemos.